No programa de hoje eu estou conversando com a pianista e maestrina Priscila Bonfim. O que a gente pode fazer para diminuir a distância entre o que é clássico e que parece distante das pessoas, para que essas pessoas se cheguem mais ao mundo clássico, a música clássica, ao balé, às óperas, que não são tão populares, assim, não chegam de forma tão mais fácil para as pessoas quererem assistir? Bom, eu quero responder a sua pergunta contando uma experiência que eu tive lá no Teatro Municipal, quando eu regi uma das óperas lá, que foi uma das melhores experiências da minha vida, e não só para mim, mas para a orquestra, para todo o elenco, que foi uma tarde que nós lotamos aquele teatro só com escolas, com alunos de escolas, mas estava assim lotado. Aí era uma ópera de menor duração, talvez 1 hora e pouco de música. Eu dei uma palavra explicativa sobre cada instrumento, na hora que o tímpano tocasse, na hora que a flauta, a harpa. Silêncio total. E esse silêncio perdurou até o último minuto da ópera. E depois, assim, era a sessão de autógrafo direto. Depois, as crianças dando feedback, as diretoras, as professoras. Enfim, foi para todos uma tarde muito marcante. Por que eu digo isso? Porque eu acho que tem que partir de ambos os lados. O interesse, por exemplo, das escolas, dos grupos da sociedade e das instituições, né? De mostrar que é acessível. Porque ainda ouço muitos colegas dizendo: ai, mas é tão caro. A gente tem que acabar com esse discurso, porque não é caro. Tem espetáculos grátis no próprio Teatro Municipal, né? Que é a maior casa de espetáculos de ópera que a gente tem. Então tem espetáculos grátis, tem espetáculos a R$1, a R$10, a 50, tem para todos os gostos. É verdade. Então a gente tem que dar um jeito de acabar com esse discurso de que é inacessível, né? Tem horários mais cedo onde não há tanta insegurança. E não acabar com o discurso que é inacessível e que não é compreensível. Também, porque as pessoas às vezes acham que não vão compreender, que não vão gostar, mas é porque elas desconhecem realmente, porque se lhes for apresentado, o panorama muda, como você acabou de citar a experiência dos alunos que estavam lá, que devem ter saído encantados. Foi, né? Então, se a gente puder sempre também, como artistas, aproximar o público, né? Trazer uma palavra antes do concerto, uma palavra explicativa, ou se for um grupo que haja uma explicação prévia sobre o que vai acontecer. Tudo isso aproxima mais o público, né? Com certeza. Da música erudita, que é você... acessível, de fácil compreensão, né? Isso, porque é muito também ruim ou difícil você gostar do que não compreende. Exato. Então, por exemplo, essa sua palavrinha aí no início de um espetáculo faz toda a diferença, porque isso aí para uma pessoa que não conhece, nunca viu, muda completamente. Com certeza, não porque você aguça os sentidos, né? Não só auditivos, mas até emocionais da pessoa, né? Com certeza. Um concerto que eu tive a oportunidade de reger, que era sobre mulheres, eram com obras de mulheres compositoras do século XVIII e XIX, né? Com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu fiquei encantada quando eu conheci a vida daquelas mulheres, né? Então, durante o espetáculo, eu pude contar um pouquinho sobre a vida, quem elas foram, que não foram só musicistas excepcionais, mas elas tiveram um papel fundamental dentro da sociedade na sua época. Então, quando você conta isso, quando você vai ouvir a música, você já ouve com outros olhos, né? Ouvir com outros olhos mesmo, porque você está ouvindo, você está vendo e tem algo assim no seu coração mesmo, né? E você está sentindo, né? E aí você começa a entender tudo aquilo. Esse concerto específico que você está falando, eu tive a oportunidade de estar lá e admirei muitíssimo o seu trabalho. Você foi magnífica. E aquela orquestra dispensa comentários também, né? Já é uma orquestra que por si só diz ao que veio. E foi lindíssimo aquele concerto e muito própria essa ideia de fazer um concerto com obras de compositoras mulheres. Pouco conhecidas, né? E uma vez eu ouvi uma frase de um grande regente de coro norte-americano e ele disse: as pessoas vão ao teatro, bem como vão ao cinema, para sentir coisas. Claro. Elas não vão lá para ver nem para ouvir, elas querem sentir.
Então, esse é o nosso papel, né, enquanto artistas, de fazer com que as pessoas sintam algo como reflexo daquilo que elas estão vendo, estão ouvindo. Porque é isso que elas vão levar para casa, é o sentimento. E é esse sentimento que é o transformador. Quando a gente diz que a arte transforma, ela transforma por conta desse sentimento, porque é isso que você vai carregar. Aquele momento, ele vai ser indelével para você. Como pianista, você acompanha o coro do Teatro Municipal, né? Acompanhou durante muito tempo. Durante muitos anos, não é? Isso é um trabalho específico para o pianista? É um trabalho bem específico, porque você ali não pode, você não está totalmente livre. Você tem que estar ali na mão do maestro e você tem que conhecer, assim, as características específicas do repertório operístico, né? Que é o que, assim, me encanta até hoje. Esse trabalho com cantor é incrível. Então, existem certas características, mas que você vai adquirindo também com a experiência. Eu lembro que quando eu ingressei no Teatro Municipal, era o saudoso maestro Maurílio Costa, né, com quem aprendi muito, depois com o maestro Gerson Figueiredo, que está lá até hoje como maestro titular do coro. Isso. E eu lembro que, apesar de eu já ter acompanhado muito o coro, a ópera ainda era algo, assim, era difícil para mim. Mas depois a experiência vai te dando aquela habilidade, né? E os cantores ajudam, de certa forma, ao pianista? Sim, sem dúvida, porque o fato de você acompanhar a ópera ao piano está diretamente ligado com a respiração do cantor. Então, isso é uma das características básicas. O pianista de ópera, ele tem que aprender a respirar. Né? Qual seria o fôlego do cantor para cantar determinada frase? Se é uma frase longa, se é uma frase curta, se tem uma vírgula no texto. Então, tudo isso você tem que estar ali ligado. É muito mais difícil do que a gente pode supor. A gente que está aqui do outro lado, quando a gente vê a obra pronta, não imagina, não é? Imagina. Cada etapa do processo. E, Rogério, aproveitando isso, eu queria até estimular os pianistas, né, que assistiram ao nosso programa tudo, a conhecerem um pouco mais do trabalho de um pianista num teatro de ópera. Porque, o pianista faz tanta coisa, porque ele pode ser maestro de palco, ele pode eventualmente ajudar até nas legendas, na luz, a dar entrada para o solista. São inúmeras funções. Ele pode trabalhar com coro, pode trabalhar com solistas, pode vir até ser um maestro. Aqui a gente não tem tanto essa prática, mas na Europa, os pianistas que trabalham com solistas, eventualmente fazem os ensaios com orquestra também. Então, eles passeiam por diversos setores dentro do teatro. O que deve ser muito rico para a carreira do pianista. Muito rico. Porque você sai daquilo que já é pré-estabelecido e abre um caminho maravilhoso. E por vezes, né? Rogério, o pianista, ele estuda na universidade e ele acha que ele só vai ter aquela opção de ser um pianista solista, de tocar no Carnegie Hall, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em tantos outros grandes teatros. Mas não é tão simples quanto parece, né? Claro. Chegar naquele lugar. Senão, todos tocariam. E nem todos tocam. Né? Além de ser um trabalho muito solitário. Então, existem outras facetas do pianista e que o mercado está precisando de pianistas que façam isso, de acompanhar cantor, lá no Teatro Municipal mesmo. Então, e você faz isso, você já acompanhou vários cantores de ópera. Muitos. E você gosta? Gosto muito. Tem algum timbre, algum estilo que você gosta mais? Não. Não tem? Não, eu já trabalhei com tenores, com barítonos, com sopranos, mesos, contraltos. Cada um tem o seu repertório específico, são né? todos incríveis. Você também aperfeiçoou seu trabalho fora do Brasil, Sim. como a gente comentou aqui, nos Estados Unidos, você esteve na Itália, em outros lugares. O que você trouxe de mais rico para você? O que você incorporou à sua vida como pianista desses estudos que você fez no exterior? Bom, eu fiz diversos cursos, né? Eu acho que como solista trouxe a questão do profissionalismo, porque eu fiz cursos, eu era ainda muito jovem, era recém-saída da faculdade, então me trouxe assim um senso de profissionalismo muito grande. Como correpetidora, que é esse trabalho de acompanhar o cantor, os cursos na Europa me ajudaram muito, porque na Europa ele já tem essa carreira muito mais consolidada dentro dos teatros de ópera, então é uma outra visão, muito mais abrangente, né, desse trabalho. E como maestrina, nesses últimos cursos que eu fiz,
Eu acho que esses cursos me ensinaram assim, a olhar um pouco mais para dentro de mim e para olhar para as minhas próprias qualidades e acreditar que com elas eu posso formar minha própria maneira de ser, né? Porque como é uma profissão ainda não tão desbravada pelas mulheres, nós temos boas, sim, mas poucas referências de maestrinas, né? Sim. Então, por causa das poucas referências, as mulheres sempre encaram essa profissão da regência orquestral ainda com um pouco de receio. O que as pessoas vão pensar, como é que as pessoas vão me enxergar. Então, isso pode criar um certo bloqueio. E lá não, a coisa já é mais comum. É porque os cursos que eu fiz, eles foram muito direcionados. Um deles, que você até citou no início da nossa entrevista, que foi em Dallas, ele foi um curso específico para mulheres regentes. Sim. É um curso pelo qual todas as mulheres regentes deveriam passar, porque é um curso intensivo, onde eles abrangem vários aspectos da regência. Porque a regência talvez seja 20% só sobre música. O restante são outras qualidades, principalmente da liderança, né? Então, são muitas coisas que você tem, muitas habilidades que você tem que desenvolver. E então, com esses cursos eu fui aprendendo que você tem que, no final das contas, de você pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, você tem que, no final de tudo isso, ser você mesma. E como brasileira, no exterior, como eles veem a nossa música? Como é que nós somos respeitados lá, assim, num patamar bacana, dentro do repertório clássico brasileiro? Sim, eu acho que os nossos compositores deixaram um legado incrível, né? Lá fora, como... Agora, é claro, dependendo da situação, as pessoas sempre primeiro querem ver a que você veio e depois elas fazem um julgamento mais correto, né? Mas primeiro, realmente, você tem que mostrar a que você está ali, né? Eles estão um pouco desconfiados, não são? Eu senti, assim, alguns momentos eu senti isso, mas depois que eles te conhecem, eles passam a te respeitar, né? Mas eu fico feliz que meus colegas tem representado muito bem o nosso país, né? A gente tem visto que temos tido um bom resultado nesse sentido. É verdade. E você, não satisfeita com a sua carreira já despontando maravilhosamente bem como pianista, você resolveu fazer regência, como você acabou de falar. Pois é. Que é a regência que está ocupando o seu coração nesse momento, o seu tempo, enfim. Eu queria saber o que foi determinante para você seguir por esse caminho, que é mais um caminho, digamos, árduo, tal qual o caminho que você trilhou como pianista. Então, como eu disse a você, eu sou movida a desafios. E houve um momento que nós passamos como profissionais, não só do Teatro Municipal, mas de outras áreas do Estado, do Rio de Janeiro, em que houve um momento assim de crise mesmo, enfim, no Brasil, no Estado. E aí, naquele momento de crise, eu me vi, poxa, eu vou ampliar meus horizontes. Não só eu, mas muitos artistas fizeram isso nesse momento, né? E aí, nessa situação de ampliar os horizontes, que eu decidi aproveitar aquele ano para realmente aprimorar meus estudos da regência, e aí fui... E está completamente apaixonada por isso? Tá curtindo muito essa história de ser regente. É bom mesmo, né? Sim, não só curtindo, ralando muito, né? Eu diria. Mais do que curtindo, eu estou estudando muito. É verdade. Porque para ser uma maestrina não bastam só 3, 4, 5 anos. São muitos anos para que você chegue a um nível assim, virei maestrina. E como a gente está encerrando o programa, eu queria saber uma coisa de você. Você é maestrina e vive num mundo que é muito mais masculino que feminino. Estar à frente de uma orquestra, onde você tem às vezes 10 mulheres e 50 homens, você teve ou sofreu algum tipo de preconceito e você precisa fazer alguma coisa, tem que ter um plus para você ser respeitada naquele meio? Eu acho que essa questão da mulher no mundo da música, eu diria que tem 2 pontos de vista. Um ponto de vista diz, isso teria que ser uma coisa natural, a gente nem devia aqui estar falando sobre isso, né? Porque deveria ser uma coisa igualitária para homens e mulheres. O outro ponto de vista é que eu fico feliz porque a gente chegou num momento em que eu vejo que muitas mulheres têm conquistado espaços de importância no meio musical. Não só eu, mas eu tenho muitas colegas que fazem um trabalho de muita excelência. São mulheres maestrinas de orquestra e eu tenho certeza que daqui a alguns anos
essa geração de crianças vai estar muito inspirada por um grupo de mulheres maestrinas, regentes de orquestra, que está fazendo um excelente trabalho hoje. É verdade, vocês estão aí desbravando. Um concerto que você sonha reger? Eu não posso deixar de falar nesse programa da Orquestra Sinfônica de Mulheres. Sim, que é bárbaro, é uma orquestra só de mulheres. Só de mulheres. Então eu espero que você está me perguntando de um concerto, eu espero que a nossa orquestra tenha uma vida muito longa e que ainda faça muitos concertos com essa orquestra. Seu compositor predileto? Difícil dizer, mas você está falando de músicos brasileiros, eu quero ressaltar Vila Lobos mais uma vez. Que é maravilhoso. Isso daí nos enche de orgulho, não é? Exato. Chegou o nosso momento literário, eu vou indicar Lígia Fagundes Telles, uma coletânea dos contos dela, que é um livro maravilhoso, eu achei assim muito pertinente, porque a gente está falando de mulheres que são potentes, sim, mulheres de destaque, e Lígia Fagundes Telles é uma delas, e esse livro é muito interessante porque reúne os melhores contos da Lígia. Qual é a sua indicação? Eu daria uma indicação de um livro que se chama Maestro, que é de Roger Nirenberg, que é da experiência de como o maestro pode liderar ouvindo. Muito interessante. Mais ou menos tipo o seu Lá à Primeira Vista. O trabalho que você fez. É um trabalho de liderança. Como exercer uma liderança ouvindo. Finalizando o programa, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para o seu programa, que tem valorizado artistas, pessoas de destaque na sociedade. Nós precisamos muito desse apoio de toda a sociedade, de toda a instituição pública, nesse momento tão delicado pelo qual passamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. A gente quer mais trazer gente como você aqui no perfil. Muito obrigada mesmo. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A indignação para os cortes na cultura. É verdade, isso aí realmente indigna todos. Mas a gente vai mudar essa história. Estamos mudando. Querida, obrigada pela presença. Foi um enorme prazer receber você. Muito sucesso para você. E assim, super, super parabéns pelo seu trabalho, que eu acho fascinante. Obrigada, e eu acho que nós mulheres nos sentimos mais representadas. Obrigada mesmo, tá? Muito sucesso para você. A você que esteve conosco até agora, super obrigada pela sua audiência e pela sua atenção. E também por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil tá no ar toda segunda-feira às 23 horas, com representações sábados 11 da manhã, domingo às 7 da noite. Nós também estamos nas mídias sociais. Como você sabe, o Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. Até lá.